Às vezes a gente pensa que a fé verdadeira é um porto seguro, onde o mar está sempre calmo, onde o sol brilha sem cessar, a brisa é suave. Mas a fé verdadeira, a fé do Evangelho, a fé em Jesus Cristo não é essa. A fé verdadeira é essa que aparece no Evangelho de hoje. Jesus lança os seus amigos em alto mar, exatamente quando a tempestade está prestes a desabar. Na verdade, o texto de hoje é um texto até estranho e ao mesmo tempo muito bonito deste ciclo, porque ele começa logo depois da multiplicação dos pães. 5.000 homens comeram e ficaram satisfeitos. E o Evangelho de João, ao narrar o mesmo episódio, registra que a multidão queria agarrar Jesus e fazê-lo rei ali mesmo, à força. Imagine vocês verem um homem fazer 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão imensa. É claro, o povo estava eufórico. Queriam fazer de Jesus um rei político, um provedor que resolvesse o problema econômico sem esforço. E o que é que Jesus faz? O grego do Evangelho usa um verbo fortíssimo. Ele obrigou, atenção, obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem na frente para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão e subia sozinho a montanha para rezar. Ou seja, Jesus dispensa o povo, manda os discípulos entrarem no barco e irem na frente e sobe sozinho ao monte para rezar. Reparem, no auge do sucesso, o povo queria fazê-lo rei, minha gente. Não esqueçam disso, todo mundo queria coroá-lo. Ele escolhe o silêncio, o recolhimento, o esvaziamento. Isso já devia nos dizer alguma coisa sobre onde Jesus busca sua identidade. Não na reclamação da multidão, não nessa glória que a multidão quer dar, simplesmente porque ele resolve os seus problemas. Não, ele busca o seu consolo no Pai. Para Jesus só importa o Pai, o que o Pai pensa, o que o Pai quer dele. Pois bem, enquanto Jesus se reservou para estar com o Pai, o barco vai mal. O texto diz que a embarcação já estava a muitos estádios da terra, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui, meus irmãos, vamos fazer uma pausa, porque o verbo grego por trás de açoitada é o mesmo verbo usado para descrever tortura. Ou seja, o barco estava mais do que sacudido, ele estava sendo torturado pelas ondas. E isso dura a noite inteira. Agora vejam o detalhe filológico que Mateus nos dá. O barco era agitado pelas ondas na 4ª vigília da noite. O que é isso? Na contagem militar romana, a noite era dividida em 4 turnos. A 4ª vigília vai das 3 às 6 horas da manhã. É o ponto mais escuro da noite, quando o cansaço físico é absoluto e o frio congela a alma. Os discípulos estavam remando há horas, estavam exaustos, sem sair do lugar. Já iam 9, 10 horas de luta. E Deus, nesse meio tempo, está no monte, rezando, aparentemente alheio, indiferente. Essa demora, esse silêncio que se estica mais do que a gente gostaria, não é falha de roteiro, meus irmãos. É parte da estrutura da fé, minha gente. Ela quase sempre precisa atravessar um tempo de escuro, sem resposta, antes de reconhecer a resposta que já vem a caminho, que já está a caminho. A demora de Deus faz parte do resultado, do fruto que Ele quer conceder a ti. A demora de Jesus no meio daquela tempestade que os discípulos atravessavam não queria dizer que Ele estava alheio, que Ele estava indiferente. Se a gente pegar o contexto histórico disso, fica mais interessante ainda, porque o Evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo. O Templo de Jerusalém foi destruído, os cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas e o sangue dos mártires começa a regar o solo do Império Romano.
Aí vocês imaginem a sensação daquela comunidade. Porque havia um sentimento de abandono, de dor. Era o que aconteceu nesse evangelho. Parecia que Jesus havia abandonado a igreja porque ele havia subido ao Pai. E o que acontece nesse evangelho? Ele sobe à montanha. Parece que está ausente e que nós ficamos aqui sozinhos numa barca pequena, açoitada pelas ondas de um mundo hostil que quer nos devorar. Era esse o sentimento da igreja nos primeiros anos. Então Mateus escreve com esse sentimento, olhando para esse contexto da igreja primitiva. Pois bem, mas é aqui que Jesus aparece, andando sobre o mar. Os discípulos vendo aquilo, eles não gritam de louvor, eles gritam de pavor. É um fantasma. Fantasma em grego significa uma ilusão, uma projeção. O medo, minha gente, o medo tem esse talento perverso de rotular de fantasma justo aquilo que é mais concreto do que todo o resto. Jesus responde com uma fórmula que qualquer judeu ali reconheceria na hora. Tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Isso é muito forte, porque é uma expressão grega traduzida como ego eimi. Ou seja, é a mesma expressão que Deus usa para se revelar a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Sou eu. Eu sou. O Deus do Êxodo, que abriu o Mar Vermelho, agora está pisando sobre o dorso do caos marinho para dizer que o mal não tem a última palavra sobre a história. E de quebra está fazendo o que para a mentalidade judaica do primeiro século só Deus faz: pisar o mar. É Jó quem diz que só Deus pisa as ondas do mar. Olhem o Salmo 77, que diz que o caminho de Deus atravessa as grandes águas e ninguém vê suas pegadas. Sem discurso nenhum, Jesus está se revelando como o Deus de Israel, caminhando sobre o próprio caos, que para o mundo antigo o mar sempre representou. Aí, é claro, entra quem? Entra Pedro. E a cena fica riquíssima, porque Pedro não pede para ser salvo, ele pede para verificar. Olhem só. Senhor, se és tu, vejam a condicionante, manda que eu vá a ti sobre as águas. Reparem nesse se, porque esse se tem menos de confiança pura e mais de teste, de validação. O tipo de prova que a gente pede a Deus quando quer aceitar, mas ainda precisa de uma garantia extra. E Jesus generoso diz: Pedro, vem, vem. E Pedro anda. Anda de verdade sobre a água. Por alguns passos. O milagre acontece, não é imaginação dele, ele pisa sobre as águas. Mas o texto traz um detalhe genial. Vendo o vento, teve medo. Vendo o vento. Por favor. Onde vocês estiverem, o que estiverem fazendo, olhem agora o vento. Olhem, contemplem o vento. Ninguém vê o vento, minha gente. O vento a gente sente, o vento a gente ouve, mas a gente não vê o vento. Só que o medo tem esse poder de nos fazer ver ameaças que no fundo são sensações amplificadas pela ansiedade. Pedro tira os olhos de Jesus, começa a calcular a força do vendaval e afunda. E grita a oração mais curta e mais honesta do Novo Testamento. Linda oração de Pedro. Senhor, salva-me. 3 palavras, sem retórica, sem justificar o motivo da dúvida. Salva-me, Senhor. E funciona. Jesus estende a mão na mesma hora. Senhor, salva-me. Aqui está o ponto central. Jesus não espera Pedro resolver a própria fé antes de socorrê-lo. A mão vem antes da explicação. Antes até do arrependimento formulado. Homem de pouca fé. Oligópistos. No original, oligos, pouco, mas pistes, que é fé. É a mesma palavra que Jesus usa outras vezes para os discípulos. Soa como repreensão, mas na verdade funciona como um diagnóstico afetuoso.
Ter pouca fé não é não ter fé nenhuma, viu, minha gente? Atenção nisso. É ter o suficiente para gritar por socorro. E isso, ao que parece, atenção, já basta para que a mão de Deus se estenda. Não precisa ter uma grande fé para Deus lhe socorrer. Só precisa ter fé suficiente, que tenha força suficiente para dizer isso. Senhor, salva-me, salva-me, Jesus. Por isso, temos muito cuidado com esse mundo que nos ensina a sermos autossuficientes, a não dependermos de ninguém, inclusive de Deus. Muito cuidado com isso, minha gente. Na cultura de hoje, dizer Senhor, salva-me é fraqueza. O mundo moderno adora o discurso da autossuficiência. Você é capaz, não dependa de ninguém, desenvolva sua resiliência. Como se pedir ajuda fosse uma falha de caráter. Um item a corrigir no próximo processo de desenvolvimento pessoal. Existe uma indústria inteira de coaching vendendo a fantasia de que, com a mentalidade certa e a planilha certa, a gente nunca mais afunda. Pois o evangelho de hoje diz o oposto. Diz exatamente o contrário. Até o apóstolo escolhido para ser a rocha da igreja afunda no meio do lago. A diferença, meus irmãos, entre Pedro e o resto de nós não é que ele nunca teve medo, é que ele soube na hora certa gritar o nome certo. Senhor, salva-me. O texto diz que Jesus estende a mão na mesma hora, no mesmo instante. O que isso nos ensina é que a salvação não é um prêmio dos atletas, de quem tem muita fé, de quem é muito grande. Não. A salvação não é um prêmio daqueles que sabem nadar bem na vida espiritual. A salvação é o socorro gratuito dado àqueles que têm a coragem de ser dependentes de Deus. Como diria Agostinho, mendigos de Deus. Meus irmãos, quando sentirmos que estamos vendo o vento, ou seja, vendo só a ameaça, o boleto, o diagnóstico, a notícia ruim, a doença, o prazo apertado, a morte, a angústia, a solidão, tentemos, antes de qualquer teologia elaborada sobre o sofrimento, as 3 palavras de Pedro. Só isso. Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. E confiar que a mão vem antes de merecermos. Que a Virgem Maria, invocada desde os primeiros séculos como Stella Maris, estrela do mar, justamente porque orienta quem navega perdido no escuro, nos alcance a graça de reconhecer, no meio da nossa própria travessia, que o que se aproxima não é fantasma, mas é socorro, é a mão estendida do Senhor. Que ela nos ensine a olhar menos para o vento e mais para quem caminha sobre ele em nossa direção. Assim seja. Amém. Meus amigos queridos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Como eu disse semana passada, cada vez que eu faço esse podcast, eu acho que eu me beneficio mais do que vocês, porque eu rezo, porque essas palavras são ditas primeiramente a mim mesmo. A todos vocês, uma ótima semana. Compartilhe o nosso episódio. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.